João capítulo 15, do verso 1 ao 11. Eis a palavra do Senhor, meus irmãos, a palavra da salvação. Ouça com todo interesse, afinal, é o Rei dos Reis que nos fala. E diz assim o Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Vamos orar. Deus Santo, tu que és a videira verdadeira, nós que somos estes ramos sustentados pelo próprio Senhor, nessa noite suplicamos mais uma vez o teu favor. As suas palavras, Senhor, permanecendo em nós, darão fruto e nos identificarão como povo teu. Por isso, diante desta palavra, que é tua, infalível, perfeita, nós rogamos, Senhor, dá-nos de alimentar-nos dela. Pelas tuas mãos, que o Senhor possa nutrir a nossa fé e assim edificar o teu povo nessa noite. A nossa esperança é tão somente o Senhor, aquele que pode realizar o que é impossível aos nossos olhos. Em ti temos confiado e certamente não seremos abalados ou decepcionados, porque tu és fiel e de maneira perfeita tem conduzido e guardado as tuas ovelhas. Em nossa súplica, Senhor, nós pedimos, atende-nos a oração, e assim, com tua palavra e por meio dela, que o Senhor possa fortalecer o teu povo nessa noite. É o que nós oramos. Amém. Poucas coisas parecem mais vivas do que um ramo preso à videira, aproveitando então da própria figura ou da analogia que Cristo aqui introduz no capítulo 15. Mas, sendo fiel à própria analogia de Cristo, basta separar o ramo da própria fonte da vida, da própria videira. E lentamente o que nós percebemos é a inevitabilidade do processo consequente. Ou seja, este ramo seca, perde o vigor e morre. Em João 15, irmãos, nesses versos iniciais, Cristo usa exatamente essa imagem para revelar uma verdade ou um princípio espiritual profundo. O homem não foi criado para viver distante do Senhor. Por isso, então, o que nós vemos nas palavras do próprio Cristo é que ele afirma que sem genuína comunhão com ele, nós não podemos prosperar. E aqui nós não nos referimos a um tipo de prosperidade mesquinha e mundana que atribui como um sinônimo simplesmente questões materiais. A ideia, meus irmãos, é que sem comunhão com Cristo, a nossa alma se torna estéril, fraca e vazia, tal qual um ramo que é apartado da própria planta ou do seu tronco original. Somente aqueles
que permanecem em Cristo, somente aqueles que têm de fato comunhão com o Senhor, somente aqueles que têm, por meio da graça, caminhado debaixo da própria palavra de Deus, é que podem então encontrar vida verdadeira e alegria genuína. Por essa razão, meus irmãos, é exatamente isso que nessa noite nós aprendemos por meio desses 11 primeiros versos. Nós aprendemos, meus irmãos, que somente aqueles que permanecem em Cristo frutificam, perseveram e encontram verdadeira alegria. Exatamente isso que o Senhor, por meio do seu discurso, aqui inicialmente contido nesses 11 primeiros versos, nos ensina. Somente aqueles que permanecem em Cristo frutificam, perseveram e encontram alegria genuína. Note que o Senhor está na iminência de sua própria crucificação, de seu próprio sacrifício, e a tônica, a ênfase continua. Ele continua apontando os seus discípulos para o sustentáculo da fé e da vida, a saber, a Ele mesmo, o próprio Cristo, a sua própria palavra, e as suas palavras apontando para a pessoa dele mesmo. Por isso que o Senhor aqui guia os seus discípulos nesse contexto tão crítico e tão climático, nos mostrando nos 3 primeiros versos que somente aqueles que permanecem em Cristo podem frutificar verdadeiramente. É esse o argumento, é esse o princípio, é essa a verdade estabelecida por Cristo aqui de modo inicial. Logo depois, Cristo continua a desenvolver o seu princípio, o seu argumento, nos mostrando dos versos 4 ao 8, que somente aqueles que permanecem em Cristo perseveram espiritualmente. E por fim, Cristo nos mostra, dos versos 9 ao 11, que somente aqueles que permanecem em Cristo encontram verdadeira alegria. Portanto, Cristo é o sustentáculo da perseverança, Cristo é o sustentáculo da própria vida cristã frutífera, Cristo é o sustentáculo da própria alegria. Fora dele, essas coisas não podem ser encontradas. E é exatamente isso que ele diz aos seus discípulos, a partir dos 3 primeiros versos. Somente aqueles que permanecem nele podem frutificar verdadeiramente. Note que é isso que o Senhor Jesus diz quando fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Cristo aqui, meus irmãos, inicia essa sessão com mais uma de suas grandes declarações maravilhosas e majestosas. Ele diz, eu sou, uma expressão que aponta para a própria identificação do Deus Filho como sendo o próprio Deus. Eu sou, aqui no caso, a videira verdadeira. Note que Cristo não está simplesmente dizendo que ele é como uma videira, ou a semelhança de uma videira. A analogia aqui não é simplesmente reduzida. Cristo está, por meio desta figura, o Senhor está, por meio dessa analogia, revelando-se como sendo a própria fonte da vida do povo de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Note que Cristo usa um qualificador aqui, a própria imagem da videira. A videira de verdade, a videira genuína, a videira original. Por quê? Porque há ecos aqui, meus irmãos, do próprio pano de fundo veterotestamentário. A ideia de vinha ou de videira era muito utilizada, por exemplo, no Antigo Testamento, pelo próprio Senhor, como uma referência para o seu povo, para o povo de Israel. Você encontra isso no Salmo 80, em Isaías capítulo 5, em Jeremias capítulo 2, em Ezequiel capítulo 15. No entanto, todos esses textos têm um ponto em comum, além de serem retratados como vinha do Senhor. O ponto em comum é que todos esses textos apontam para uma vinha ou para uma videira infrutífera, corrupta e rebelde. Por essa razão, Cristo utiliza exatamente essa expressão para evocar essa imagem no coração dos seus discípulos. Embora Israel tenha sido chamado de vinha do Senhor na antiga aliança, no entanto, Israel figura como uma vinha corrupta, incapaz de produzir os frutos que somente o Senhor poderia produzir.
Portanto, Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira final, perfeita, original, plenamente fiel diante do Pai. É exatamente então, ao fundamentar essa verdade, que Cristo aponta para a consequência necessária. Toda vida espiritual de verdade, toda a vida espiritual legítima, toda a piedade, a sua prática e os seus ganhos estão centralizados na pessoa do Filho. Uma religião ou uma prática supostamente piedosa que não considere ou pressuponha o próprio Filho de Deus como sendo o seu sustentáculo, fonte ou coluna, é nula de pleno direito, é inválida, é infiel e é falsa. Eu sou a videira verdadeira. Cristo mostra, irmãos, que o pertencimento do povo em relação ao próprio Senhor, ou o povo verdadeiro, não é identificado primariamente por descendência étnica ou qualquer outra circunstância que tenha a ver com estrutura religiosa ou mera associação externa. O povo verdadeiro, que é então anexado como ramos da videira verdadeira, assim experimenta essa condição em virtude da união viva com Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Note então que a Trindade está sendo aqui apontada ou pressuposta, afinal, Cristo sai de sua própria pessoa e agora passa mais uma vez a apontar o relacionamento do Pai com ele e com o próprio povo. Meu Pai é o agricultor. Ora, a imagem transmite de um modo muito óbvio, pelo menos deveria ser para nós, uma ideia de soberania, de intencionalidade por meio de um cuidado constante. É isso que a figura de um agricultor aqui, a partir da figura estabelecida, aponta. Há alguém que cultiva a videira, há alguém que cultiva a vinha, há alguém que trabalha para que a videira e os seus ramos deem frutos. Portanto, irmãos, Cristo nos mostra que o crescimento espiritual nunca foi autônomo ou acidental. Pelo contrário, há uma figura que aponta e trabalha exatamente nessa direção. O crescimento do povo, a fé robusta, a piedade prática é governada pelo próprio Pai, que é aquele que cuida da videira. O Pai é aquele que cultiva a vinha. O Pai é aquele que cultiva a videira verdadeira e o povo. Portanto, a imagem evocada pelo próprio Cristo apresenta em relação à Trindade, aqui especificamente Pai e Filho, perfeita harmonia. O Pai atuando então na preservação e no cuidado do próprio povo. Isso nos ajuda a percebermos então que qualquer tipo de visão espiritual rasteira ou reducionista que não está fundamentada exatamente na Trindade é vã. Se é o Pai, o Filho e o Espírito, Trindade perfeita, o fundamento para a própria prática da piedade, a manutenção disso e a frutificação da videira, significa que, sendo o Pai agricultor, ele nunca abandonará o seu povo à esterilidade espiritual absoluta. É verdade, por vezes ele até pode entregar o seu povo às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, mas isso tudo como um juízo corretivo que tem como objetivo restaurá-los e não condená-los de maneira sumária a essa condição. Pai e o Filho trabalham continuamente para fazer com que os ramos anexados à própria videira possa crescer de maneira constante. É exatamente a partir disso que os discípulos passam a ser ainda mais encorajados. Afinal de contas, você lembra, na exposição anterior, o texto acaba, ou tinha encerrado, com Cristo chamando os seus discípulos para saírem do cenáculo, na iminência ainda maior da própria crucificação, ou os eventos relacionados à crucificação. Levantai-vos, vamos daqui. É o que diz o verso 31 do capítulo
14. Cristo continua então conduzindo, fortalecendo e edificando os seus, mesmo que às portas de seu próprio sacrifício. Note que aqui o Senhor continua então nos mostrando em um jogo de palavras o que está acontecendo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o agricultor, o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. A ideia aqui, meus irmãos, é o contraste entre o ato de cortar e o ato de limpar ou de podar. Cristo, de maneira intencional, introduz aqui uma distinção solene entre os ramos que de fato prosperam porque são cuidados pelo agricultor e os ramos que serão então reduzidos ao próprio pó e ao juízo. Estes que não dão fruto são cortados. Note que a expressão aqui, estando em mim, não pressupõe, aqui no contexto e no objetivo de João, algum tipo de identificação salvífica com Cristo. Em outras palavras, Cristo não está dizendo que alguém que foi verdadeiramente alcançado pela graça e tem então caminhado de maneira infrutífera, perderá a sua salvação e será cortado do próprio tronco e da vinha pelo agricultor. Não significa isso. Estando em mim aqui, não pressupõe regeneração verdadeira, mas identificação externa com o Senhor e com a sua palavra, ou com os benefícios que podem ser gerados desse relacionamento. Note que nas palavras de Cristo, ele ainda está no contexto entre os 12. Judas acaba de sair do próprio cenáculo. Portanto, então, há pessoas ligadas externamente à videira verdadeira, mas que não possuem nenhuma ligação consistente e absoluta com ela. Eles são apenas identificados de um modo exterior ao ministério de Cristo. Portanto, irmãos, não se trata aqui de Cristo referindo-se a um tipo de estado de fraqueza momentânea que eu e você passamos, de momentos de aparente esterilidade espiritual que alcança cristãos verdadeiros em função das várias consequências do pecado e das nossas limitações. Cristo não está falando daqueles que possuem vida genuína concedida pelo próprio Senhor da Glória. Cristo mostra ou se refere à ausência permanente de fruto, ou seja, uma condição persistente e obstinada, que mostra o oposto do que os lábios dizem, que mostram que, embora haja quem se identifique como cristão, não vivendo como um, ou não produzindo frutos que são conduzidos e desenvolvidos pelo próprio Deus, o que temos aí, então, a declaração do próprio Cristo que esses nunca foram, de fato, crentes. O ponto é, a ausência permanente de fruto aponta exatamente para a ausência de vida salvífica ou de vida eterna de fato. A ausência de vida espiritual verdadeira. Por fim, irmãos, Cristo nos mostra exatamente o oposto. Todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Note que Cristo aponta para ações diferentes do Pai, ou para o Pai tratando de modo diferente os ramos que são aqui descritos por sua própria palavra. Os ramos vivos não são cortados em absoluto, mas eles são podados, ou seja, há cortes e ajustes, mas não para que eles sejam retirados da vinha, mas para que por meio dessas coisas eles sejam purificados, disciplinados, para que mais fruto seja produzido, espiritualmente falando. Cristo está ensinando que o próprio Pai, como agricultor, utiliza disciplinas, confrontações, exortações, aflições, humilhações, perseguições, provocações para aumentar a frutificação do seu povo. Por meio dessas ferramentas, ele produz a poda necessária para que aqueles que de fato professam a fé verdadeira, alcançados por esta salvação,
produzam ainda mais frutos. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que Cristo fala abertamente que o próprio Pai utiliza de expedientes assim para produzir vitalidade no seu próprio povo, em suas próprias ovelhas. Mas o ponto é que muitos querem, então, frutos, muitos querem olhar e experimentar essas coisas. Muitos olham para a vida cristã e desejam isso, mas eles rejeitam os instrumentos utilizados pelo Senhor para fazer com que essas coisas aconteçam. E isso é o curioso a partir da própria passagem. Deus usa ordinariamente esses expedientes ou essas ferramentas para produzir frutificação no seu povo. Mas muitos desejam paciência sem aflição. Muitos desejam, então, humildade sem humilhação. Muitos desejam santidade sem confronto, maturidade sem poda. Não é assim que o Senhor trabalha. O próprio Cristo aqui diz que o agricultor, em seu modus operandi, utiliza em sua sabedoria e poder essas coisas para o benefício da própria videira e de seus ramos, para o benefício do seu povo. O Pai não produz frutos apenas acrescentando, como que se ignorasse as partes necessárias que demandam amadurecimento, que demandam ajustes e coisas assim. Muitas vezes o agricultor produz frutos retirando arestas que precisam ser aparadas de nós. Há certas coisas, meus irmãos, que só começam a morrer em nossos corações quando Deus toca exatamente naquilo que nós julgávamos indispensável para viver. E assim Ele tem feito em nosso meio, irmãos, sem dúvida alguma. Ele, em sua sabedoria, tem guiado o seu povo por esses meios, seus santos meios, seus maravilhosos e majestosos meios, nos mostrando que aquilo que é indispensável para a nossa vida não é outra coisa que não Ele mesmo. Ora, ao dizer isso, o Senhor agora passa a nos mostrar que somente aqueles que permanecem nele não apenas frutificam verdadeiramente, mas perseveram espiritualmente. Veja a partir do verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Cristo, então, segue dizendo que a perseverança também é algo que tem a ver diretamente com ele. Ele é a fonte da frutificação genuína e ele é a fonte da perseverança espiritual. Note aqui, irmãos, permaneci em mim e eu permanecerei em vós. A ideia aqui utilizada a partir do verbo permanecer é um dos itens ou um dos conceitos mais importantes na teologia de João. Afinal de contas, a ideia de permanecer aqui carrega todo um peso de continuidade, de habitação, de comunhão genuína e estável, de perseverança vital. Assim também, a própria expressão permanecerei em vós, no caso Cristo dizendo, e eu permanecerei em vocês, não nos descreve aqui duas permanências diferentes. Como assim? Cristo não está dizendo que ele permanecerá em nós como uma resposta adequada a uma ação humana. Cristo está dizendo que ele de fato responderá a partir da espera daquilo que o homem irá fazer em relação à questão que está diante dele. Em outras palavras, Cristo não está reagindo à ação humana. Em toda a escritura que nós vemos é uma ação unilateral, monergística, soberana do Senhor, que sempre toma a iniciativa e a dianteira.
Portanto, a mesma verdade aplicada que, embora para alguns pareça o oposto, alguns parecem dizer que o que está acontecendo é uma consequência de uma ação humana. Se o homem for fiel e permanecer, logo Cristo também será fiel e permanecerá no homem. Mas não significa isso. Cristo aponta aqui, meus irmãos, para uma realidade inseparável. Cristo aponta para a realidade que não pode ser esquecida e que faz todo sentido à luz do próprio contexto anterior já afirmado por ele. Cristo está falando da perseverança do discípulo, e esta acontecendo tão somente porque Cristo sustenta a sua própria presença nele. Em outras palavras, Cristo está dizendo: porque eu permaneço em vocês, vocês permanecerão. Não é uma ação de resposta de Cristo a partir de uma atitude humana. Cristo está constatando que a perseverança do discípulo só pode ocorrer se Cristo permanecer nele. Ora, entendendo assim, então, irmãos, faz toda a diferença, porque nós estamos enxergando o Deus soberano, guiando como não apenas o pecador pode ser salvo, mas como o seu povo persevera e é santificado. A analogia é a videira verdadeira e os ramos. Os ramos não podem produzir vida e perseverança em si mesmo. Por isso, então, o que nós temos aqui é a implicação dessa realidade. O ramo persevera porque a vida da videira está nele. A seiva que percorre a própria vinha é aquela que corre nos próprios ramos. O cristão persevera porque a vida verdadeira continua fluindo nele. Por isso, Cristo se encarrega de dizer exatamente isso na continuidade do próprio verso. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos ou produzir vida se não permanecerdes em mim. Veja, Cristo está recorrendo à lógica percebida do próprio mundo natural, apontando então para a impossibilidade de uma suficiência ou autonomia espiritual humana. O ramo não possui vida intrínseca. Não há nada inerente a ele mesmo. Ele depende necessariamente e absolutamente da própria videira. É para esse tipo de verdade que Cristo aqui aponta e conduz os seus discípulos. A sua vida, a sua estabilidade, a sua fecundidade dependem exatamente do vínculo entre a videira e o ramo. Por isso, o próprio Cristo diz: eu sou a videira, vós os ramos. Cristo agora aplica essa realidade ao relacionamento entre ele e o seu povo, entre ele e os seus próprios discípulos. Se é verdade que um ramo não pode viver à parte do tronco principal, também é verdade que nós não podemos viver espiritualmente à parte da vida do próprio Cristo. Por que isso é importante? Porque corrige um pouquinho o nosso olhar. Falamos muito sobre perseverança. As coisas estão difíceis, mas perseveremos. Elas parecem ter perdido o sabor, mas continuemos a perseverar. Não parece haver mais prazer, mas nós não somos inclinados ou impulsionados em absoluto pelos sentidos. Continuemos, então, a perseverar. Perseverar, perseverar e perseverar. As palavras de Cristo ajudam, meus irmãos, a aquilatar, a definir ou conceituar com precisão exatamente aquilo que nós tanto falamos. Portanto, nos munindo das palavras do próprio Cristo, a perseverança cristã não nasce da força do discípulo.
A perseverança cristã, meus irmãos, nasce da vida de Cristo, sustentando continuamente fracos, limitados e miseráveis ramos como eu e vocês. As coisas não vão bem, persevere. Alguns entendem, então, encontremos força onde já não há mais força dentro de nós mesmos e vamos caminhando e o Senhor vai nos conduzindo. Não, não é esse tipo de perseverança. Isso é obra mundana e carnal. A perseverança cristã não nasce em nossa força, não nasce em nossa habilidade, não nasce em qualquer coisa que nós podemos fazer por nós mesmos, mas flui da própria vida de Cristo agindo em nós. Por isso ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Note como Cristo nos humilha para que a sua glória seja percebida por criaturas muitas vezes obtusas como nós, e para que nós então experimentemos a manifestação do seu amor nesse aspecto. Sem mim nada podeis fazer. Essa, meus irmãos, é uma das declarações mais devastadoras contra a sensação de autossuficiência da criatura. Essa é uma das declarações mais humilhantes contra a autossuficiência em toda a Escritura. Essa é uma declaração que é ruidosa aos ouvidos mundanos. Cristo diz: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Note, não se trata de poucas coisas, ou algumas coisas, ou em algumas áreas espirituais. Cristo afirma: vocês são absolutamente incapazes de produzir qualquer coisa agradável sem mim. Sem mim nada podeis fazer. Não há nada de valor espiritual, proveitoso ou benéfico que possa ser produzido pelos ramos sem ter parte com a própria vinha, sem o Senhor. Mas exatamente ao reduzir o nosso coração ao lugar onde ele deve estar e ao que contemplar, que consiste aquilo que nós de fato necessitamos, porque nós passamos a olhar exatamente para a videira e não para nós mesmos ou outros ramos. Afinal, Cristo diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do próprio ramo. Cristo então fecha a ideia, nos mostrando que absolutamente nós não conseguimos caminhar sem Ele. Mas note, ele acaba de trazer à tona aqui um elemento fundamental. Como nós caminhamos em Cristo, ou como o fruto é produzido, como o Senhor faz isso em nós. Cristo aqui no verso 7 então nos mostra: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Cristo mostra, meus irmãos, o elemento concreto dessa comunhão e dessa transformação. Permanecer em Cristo jamais é um, aspas, evento desconectado da palavra. Numa época onde se afirma e valoriza muito as próprias experiências e tantas subjetividades, à margem ou tornando a Escritura, relegando então a própria margem da experiência ou da realidade, o que nós temos é Cristo apontando então para o cerne, para o coração da coisa. A comunhão, a proximidade não é medida por qualquer outra coisa que não mediado ou ligado à própria palavra. A perseverança espiritual das ovelhas de Cristo, meus irmãos, se encontra inseparavelmente conectada à própria Escritura.
as palavras de Cristo no interior dos seus discípulos. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês então terão aquilo que é o elemento definidor da questão. E é exatamente a palavra que nos mostra o alvo final de todo o processo. Qual é o alvo final da perseverança frutífera apontada por Cristo aqui, meus irmãos? É o enaltecimento do próprio ramo, é a glorificação das próprias ovelhas, é algum tipo de afirmação que massageia e consola o nosso próprio ego? Não, irmãos. Veja, o alvo final da perseverança frutífera é a própria glória do Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornais meus discípulos. Portanto, a vida transformada do povo de Deus serve para o apontamento claro e indiscutível da própria glória do Pai. Evidencia a própria majestade do Rei, a beleza, a glória, o poder, a graça são então evidenciados em alto relevo como o objetivo da perseverança final e frutífera. Como muitos têm, irmãos, resvalado nisso, o nosso coração tão suscetível a ser enganado por nossas próprias paixões, às vezes se enebriam no próprio orgulho. Nós melhoramos aqui e acolá, nós caminhamos um pouco mais firme aqui, quando não havia tanta firmeza assim, e nós nos alegramos, mas sutilmente a alegria passa a produzir alguns espinhos, que com certo verniz de suposta piedade se transformam em orgulho e prepotência, tudo isso em nome de Deus ou em reconhecimento de que é o Senhor quem tem feito essas coisas. Com a boca se afirma que sem o Senhor nada poderia ser feito, mas com o coração se crê no enaltecimento da própria virtude, da própria força e da própria capacidade. Cristo nos alerta aqui, meus irmãos, exatamente nesse aspecto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Note, e assim vos tornareis meus discípulos. Alguns vão concluir de um modo equivocado, a semelhança do que equivocadamente pensam, como nós já apontamos lá no verso número 4, permaneci em mim e eu permanecerei em vós. Há um movimento semelhante aqui no tocante ao equívoco. Alguns vão pensar que o discipulado, ou se tornar um discípulo, é uma consequência das obras e méritos alcançados pelos que se propõem a seguir a Cristo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A noção, então, parece ser que, para algumas pessoas, o fruto estabelece a condição relacional de discipulado. Ser discípulo é um prêmio para aqueles que conseguiram bater a meta e produzir muitos frutos. Mas não é isso que Cristo afirma aqui, irmãos. Note, o fruto não cria o discipulado. O fruto, segundo as palavras de Cristo, evidencia o vínculo genuíno
do relacionamento entre o discípulo e o seu Senhor. Quem faz com que haja fruto não é o ramo, não é a ovelha, não é um discípulo, mas é a ação do próprio agricultor ao cuidar da vinha. Portanto, a lógica não pode ser invertida aqui no final das palavras de Cristo apontando para essa relação. Nós não podemos chegar à luz do contexto, no final das palavras de Cristo, e então trocando os polos e agora dizendo que o relacionamento com o Senhor é uma consequência meritória de fruto anterior produzido. Não. Cristo está simplesmente dizendo que essa perseverança que frutifica revela de um modo público quão autêntico é o vínculo entre o discípulo e o seu Senhor. Os discípulos frutificarão. É essa relação que o Senhor Jesus está afirmando aqui. Ora, isso importa, meus irmãos, porque uma das maiores ilusões do coração humano, caído, redimido ou não, porque cristãos ainda lutam com isso em alguma medida, é acreditar que nós conseguimos sustentar a nossa própria alma e suas demandas. Nós, em algum lugar da nossa própria existência, às vezes ainda assumimos que nós conseguimos nos bastar, talvez não no todo, mas pelo menos em alguns aspectos. Ora, é exatamente por essa razão que nós então nos agitamos tanto, que nós tentamos controlar absolutamente tudo, que nós nos desesperamos quando nós nos deparamos então com a nossa própria fraqueza no final da linha. Mas Cristo aqui, em suas palavras encorajadoras, irmãos, não chamou os seus discípulos para uma vida que se pauta por essa conjectura. Ele não chamou os seus discípulos para a independência, para que fossem fortes em si mesmos ou autossuficientes. Cristo estabelece a relação fundamental. Ramos não vivem por capacidade própria. E nós somos teimosos quando ainda achamos que é possível vivenciar o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo dessa forma. Nós vivemos porque como ramos enxertados à videira verdadeira, somos ligados a ela. Então há um propósito, há um desígnio. Talvez o Senhor Deus tenha permitido que você lide cada vez mais concretamente e experimentalmente com a sua própria incapacidade. Para quê? Justamente para ensiná-lo a descansar menos em si mesmo e absolutamente nele. Quantas noites perdidas de sono? Quantos dias lidando com efeitos somatizados, experimentados no próprio corpo? Quantas perturbações que extrapolam a presença dos pensamentos em pessoas que, de modo responsável, devem lidar com elas e passam a ser senhores da própria consciência, ditando quando há ou não há paz. O Senhor Deus, meus irmãos, por vezes permite que nós nos entreguemos cada vez mais à teimosia da nossa própria força, para que nós lidemos com a obviedade da realidade da nossa fraqueza, para que então nós descansemos menos em nós mesmos e mais nele. Talvez seja essa a sua situação.
Ouça, mas rogue ao Senhor que não te mantenha com a cerviz endurecida nesse aspecto. Que Ele conceda a você um coração ensinável, que ouve a voz do Supremo Pastor e que chama então para um relacionamento que é definido pelos termos dele e não pelos nossos. Cristo então é a fonte da frutificação verdadeira. Cristo apresenta-se como sendo o sustentáculo da perseverança espiritual verdadeira. Cristo agora encerra suas palavras nesses últimos versos, nos mostrando que aqueles que permanecem nele encontram verdadeira alegria. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Assim Cristo encerra esta sessão, irmãos. E veja, ele nos aponta para o seu próprio exemplo, elevando aqui o peso e a majestade do seu argumento. Ele sai de uma metáfora, de uma analogia, de uma figura de linguagem mais agrícola e passa a trabalhar a própria profundidade relacional entre o Pai, o Filho e os seus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Vejam o peso, a glória e como as palavras de Cristo nos aquecem, meus irmãos. A ideia de como o Pai me amou, assim como essa relação, há uma espécie de comparação aqui nesses termos. Não se estabelece nos lábios de Cristo como um tipo de comparação superficial ou semelhança superficial. Ele não está jogando palavras ao vento. Ele está apontando para uma realidade que é concretamente fundamentada nele e no Pai, na própria Trindade. Com relação ao que, de modo mais direto? Cristo está conectando o amor dele mesmo para com os seus discípulos ao próprio amor eterno do Pai, experimentado de maneira perfeita, intratrinitariamente. É nada mais nada menos do que esse o nível que o Senhor Jesus aponta aqui. Isso deveria ser, meus irmãos, aos nossos ouvidos, extraordinário. Como o Pai me amou, eu amo vocês. Você consegue concordar que nós passamos muito rapidamente por ricos tesouros afirmados pelo próprio Senhor da Glória e que tem o poder, não como um passe de mágica, de estabilizar quem nós somos e nos encher com a alegria de pertencermos a Ele? Vocês querem saber o parâmetro? Cristo diz: eu amo vocês, meu povo, meus discípulos, assim como o Pai me amou. Por que isso é extraordinário? Uma pergunta ajuda
a nos fazer perceber o tom extraordinário das palavras de Cristo. Como o Pai amou o Filho. Como o Pai ama o Filho. A Escritura, do começo ao fim, apontam para esta perfeita, majestosa e bela sinfonia, aonde Pai e Filho, deleitando-se eternamente em um relacionamento de perfeito e absoluto amor, nos mostram reflexos daquilo que o próprio Senhor Jesus nos aponta aqui. Como o Pai amou o Filho, já que esse é o paradigma usado pelo próprio Cristo aqui, o Filho de Deus. Ora, assim como o Pai ama o Filho, e o amor do Pai pelo Filho não é circunstancial, não é um amor instável, nenhum tipo de inclinação meramente emocional ou temporária. Assim, o Filho nos ama. Aquilo que é parte experimental do seio da própria Trindade é apontado por Cristo como sendo o parâmetro para que a gente possa, pelo menos, vislumbrar que amor é esse. Assim como o Pai ama o Filho nesses termos, o amor de Cristo por seus discípulos não é instável, não é circunstancial, não é meramente emocional, tampouco é temporário. O amor de Cristo pelo seu povo é perfeito. Se isso já é algo extraordinário e fantástico, adicione ao fato de que o Senhor perfeito ama perfeitamente um povo que não ama perfeitamente a Ele. Mas Ele se mantém em seu amor constante, não instável, não circunstancial, não meramente emocional, não temporário. Há pessoas que se queixam de não serem amadas ou não saberem o que é amor. E aqui o Senhor nos mostra, por suas próprias palavras, irmãos, que corações feridos assim são tratados pelo próprio Senhor da Glória. Quando Ele faz com que estas pessoas entendam que mais do que um sentimento nobre, o que nós temos em matéria de amor é a própria atitude intencional de um Senhor perfeito que deu a sua própria vida por seres imperfeitos. Isso ultrapassa qualquer noção meramente romântica ou idílica de amor. O que nós temos aqui é o próprio amor, Cristo, o Senhor, o próprio Deus, manifestando que dessa forma o seu povo é amado. Por isso ele diz então: permanecei no meu amor. Não é uma alusão ao amor dos discípulos por Cristo, mas é exatamente o fundamento pelo qual os discípulos podem amá-lo e perseverar em amá-lo. Permaneçam no meu amor. É um amor que flui dele, da própria comunhão com ele. Os seus discípulos permanecerão nele, não porque amaram o Senhor. Os discípulos amarão ao Senhor e permanecerão nele, porque eles foram amados perfeitamente por Cristo. Por isso ele atrela, então, irmãos,
e conecta amor, que é concreto, a outro elemento concreto, e que na Escritura, em João, por exemplo, é então muito afirmado, a conexão entre amor e obediência. Se vocês então me amam, Cristo diz, guardarão os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu próprio amor permaneço. Amor e obediência conectados pelo próprio Senhor. Mais uma vez, em nada a obediência é condição meritória para o amor dispensado de Cristo ao seu povo. O que nós temos aqui é a própria ideia de que esse relacionamento que pressupõe obediência não deve ser algo mecânico e frio e meramente ritualístico. Nós celebramos a pessoa do próprio Redentor que muito nos deu e graciosamente nos salvou e sustenta. É uma doce obrigação, é um doce dever. É exatamente assim, meus irmãos, que a gente precisa enxergar o que Cristo nos aponta aqui. Não obedecemos para conquistar o amor, mas obedecemos porque o nosso coração agora passa a amar o que não amava e o Senhor chama os seus discípulos a demonstrarem então este amor exatamente a partir de uma obediência não mecânica, não meramente servil, mas verdadeira. Por isso, o que nós temos é que se o Senhor Jesus Cristo conduz os seus discípulos aqui para refletirem o mesmo padrão do Filho perfeito em sua obediência perfeita, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Cristo aqui encerra dizendo, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja, e o vosso gozo seja completo. A essa altura, Cristo nos aponta então para a ideia, o propósito final de suas palavras nessa sessão. Permanecer nele, viver a partir da vida dele. Nunca deveriam ser, para as ovelhas de Cristo, sinônimo de tristeza ou de fardo espiritual, mas sim de alegria verdadeira. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Em primeiro lugar, Cristo não apenas dá a alegria, Cristo é a própria alegria. Cristo compartilha a sua própria alegria com o seu povo, com seus discípulos. Em segundo lugar, ele faz isso a poucas horas de ser pendurado em um madeiro. O nosso Redentor perfeito, às vésperas da própria cruz, em questão de horas, fala sobre a alegria plena. E o que isso revela para nós, seus discípulos? Que essa alegria, meus irmãos, a verdadeira alegria que só pode ser achada nele, está fundamentada não nas circunstâncias, não nas situações, não nos momentos, mas sim na perfeita comunhão dele com o Pai. A nossa alegria está ancorada aqui. É por isso que a poucas horas da cruz ele pode dizer, a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É por isso que Paulo pode escrever aos Filipenses dizendo alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Porque essas coisas não se fundamentam na realidade à volta, volátil como é, essas coisas se fundamentam numa perfeita comunhão entre o Pai e o Filho.
e em nenhum aspecto nas circunstâncias externas. O mundo vai tentar animar você e alegrar você, quer por distrações, piadas, tiradas ou recompensas. O mundo tentará lhe encher de alegria, mas o caminho é o caminho comum, é rir basicamente daquilo que é ruim e que incomoda, é ressignificar a dor, permitir-se rir daquilo que machuca, é libertador. Esses são caminhos propostos pela alegria concedida pelo mundo. Não há piadas a poucas horas da cruz. Não há ninguém tentando entorpecer emocionalmente os discípulos, fazendo-lhes esquecer por um pouco o que está na iminência de ocorrer. Há um Senhor dizendo com todas as letras e sem qualquer pudor o que vai acontecer e dizendo: tudo isso eu digo a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós não precisamos de entorpecimentos para encarar a realidade e a dureza do mundo. Nós precisamos de um coração cheio da alegria que se fundamenta na perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. E em todas as coisas que se relacionam a partir disso e nos beneficiam por meio do Deus da aliança. Entramos praticamente em um mês onde a temática da alegria e do entorpecimento novamente virá à tona. Você verá nessa cidade mais um período, uma população desesperada tentando encontrar alegria em alguma coisa que possa anestesiar o próprio vazio de seus corações. Eles procurarão isso nos prazeres, outros procurarão isso nas distrações, outros procurarão isso em reconhecimento, outros se entregarão à produtividade, outros vão então buscar isso no consumo do afeto humano sem reservas. Mas Cristo afirma aqui que a alegria verdadeira não nasce do escapismo, não nasce da fuga da dor, e tampouco nasce da conquista de tudo aquilo que se pode conquistar no mundo e que minha alma deseja. A alegria verdadeira nasce e flui da permanência no amor dele. Isso é fantástico, porque essa é uma alegria que o sofrimento não consegue destruir completamente. Essa é uma alegria que as tribulações não conseguem roubar em absoluto. Porque a fonte dela não reside nas circunstâncias. A fonte dela reside na comunhão dos ramos com a própria videira verdadeira, o Filho de Deus. Isso o Senhor nos diz, irmãos. Tenho dito estas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ouçamos o que o Senhor nos diz, meus irmãos. Que nós que temos sentido vazio, sequidão ou coisas dessa natureza, que nós que porventura tenhamos experimentado sensações de abandono ou falta de amor, possamos mais uma vez, e quantas mais forem necessárias, entender que somente aqueles que permanecem em Cristo frutificam, perseveram
e encontram verdadeira alegria. Amém. Vamos orar, meus irmãos.